Fala aí, tudo certo? Olha aí de novo, Abel Spavic aqui e dessa vez nós vamos falar sobre argumentações e falácias. Só quanto tempo faz que eu não faço vídeo aqui pra vocês, pra gente, eu tô em outro cenário, agora eu estou casado, agora tem tantas coisas acontecendo, mas não é isso que importa, o que importa são os argumentos. Então a gente já vai direto pro assunto. Primeira falácia que a gente vai ver nesse vídeo é a falácia do apelo à autoridade. Como funciona essa falácia? É simples. Você chama uma autoridade para sua conversa ali e parece que aí as coisas estão resolvidas, né? Agora você tem uma autoridade no porque os especialistas dizem, né? Os especialistas podem falar muita besteira. Normalmente, é claro, você pode ter casos de especialistas que realmente estão falando na área, estão falando bem, mas um argumento ele não é válido se é um especialista que está falando ou se é, né, outra pessoa. O argumento tem que ser válido por si só, não é a pessoa que fala que vai validar o argumento. Então se você traz um historiador para falar de biologia, isso não muda nada na história, o que importa é o argumento em si. É claro, se ele for um historiador falando de história, é um pouquinho, né, mais coerente aí. Mas ainda que o historiador fale de história, ele pode estar errado, né? A questão é, avalie o argumento e não a autoridade. Mas muitas vezes você chama, tipo, atriz de cinema para falar sobre filosofia. Ou então, né, alguém como eu para falar sobre isso. Você não avalia um argumento pela pessoa. Sempre que você chama uma autoridade para o debate, que não seja a Bíblia, e fala o que essa autoridade está dizendo como se fosse verdade, porque a autoridade é verdade, pronto, é verdade que ela está falando, isso é uma falácia, não é assim. A Bíblia a gente pode lidar dessa forma porque ela é inerrante, enfim, a gente vai falar sobre isso em algum vídeo aí na frente, mas eu já falei um pouquinho nos vídeos passados. Outra coisa que acontece não é apelar, é porque isso é muito bonzinho, né? Primeiro foi apelar à autoridade, agora você começa a apelar à força, né? Ou você acredita no que eu tô te falando, eu vou te dar um murro, ou vou te bater. Concorda ou porrada, concorda ou eu te demito, concorda ou, sei lá, não vou ser mais seu amigo, né? A questão é que a gente tá querendo ganhar o debate por meio de outra coisa e não na nossa argumentação, no nosso debate. Isso é muito comum, então não se deixe enganar por esse tipo de argumentação estúpida, né? Isso não é argumentação nenhuma, aliás, só uma falácia. Falácia número 3, apelo a evidências futuras, né? Os cientistas ainda vão descobrir, não, se eles ainda vão descobrir, vocês não descobriram nada até agora, então fica quieto, é isso. Você vai falar de algo que não aconteceu ainda, você está querendo me convencer com alguma coisa que você não tem, você está querendo me provar com uma prova que você não tem, isso é uma falácia pura, você falar que ainda vão provar X, pode ser que ainda vão provar o contrário do que você está falando, então não caia nessa argumentação tão besta do apelo a uma evidência futura. Isso é muito usado principalmente no campo da ciência, né? Que é empirista, que eles ainda têm que testar para descobrir e começam tal. Nada contra a ciência no âmbito dela, mas se você está querendo aplicar a ciência e algum argumento científico na fé, por exemplo, é uma questão um pouco contraditória. Falácia número 4, o apelo à ignorância. Esse é muito bom. A pessoa fala, mas eu nunca ouvi isso na vida. No máximo que ela consegue provar com essa argumentação é que ela é uma ignorante, né? É que ela não sabe que ela tá discutindo. Se uma pessoa fala, eu nunca vi isso na vida, não significa muita coisa. Isso não é um problema tão evidente, mas ele pode acontecer o contrário. Eu não sei dar uma resposta a um argumento, eu nunca vi aquilo, eu falei, pô, não sei, você tá falando isso aí, eu não faço ideia de como que funciona isso aí, eu não sei argumentar. Aí a pessoa fala, então se você não sabe argumentar, então eu estou certo. Não, também. Não significa que por eu não saber responder uma pergunta, que a intenção do cara que fez a pergunta está correta. Pode ser que eu não saiba responder e ele esteja errado do mesmo jeito. O apelo à ignorância não adiciona nada ao debate. Certo? Uma outra falácia, a nossa quinta falácia, é o apelo à opinião popular. Como dizem, todos dizem que... Ou todo mundo sabe. Será que ele perguntou para todo mundo? No mundo inteiro, para todas as pessoas que existiram no passado e que vão existir no futuro, para ela um dia afirmar
todo mundo sabe? Acho que não, né? Então, não, nem todo mundo sabe, tá bom? E ainda que todas as pessoas soubessem, pode ser que todas as pessoas estejam erradas, né? O número de pessoas que acreditam em alguma coisa não vai atestar a veracidade de uma afirmação. O pior é que essa argumentação, ela é meio que como um apelo à força, né? Se você discordar do que todo mundo diz, você vai ser um excluído, coitado de você vai ser sozinho, ninguém tá do seu lado. É como se você humilhasse a pessoa, mas você não pode se deixar enganar por essa falácia, porque humilhação não significa perdedor, tá bom? Você pode ser muito humilhado por não fazer parte do grupo social do seu inimigo no debate, mas você pode estar certo do mesmo jeito. Parecido com esse, a nossa sexta falácia é do apelo à atitude popular. Ele é um pouco diferente, não é o todo mundo sabe, é o todo mundo faz, mas ele é a mesma coisa do que o anterior. Não importa se todo mundo faz, não importa, o que importa é a argumentação. Então, e daí que todo mundo faz isso, né? Considere os argumentos e não a atitude dos outros. Quando, né, não é necessário avaliar a atitude dos outros. Sétima falácia, essa é bem interessante e ela parece muito. É o apelo ao ditado popular. As pessoas pegam um ditado popular, por exemplo, todos os caminhos levam a Roma, e quer concluir com esse ditado uma coisa de filosofia, uma coisa sobre, sei lá, história. E eles pegam, né, no pain, no gain. É como assim, no pain, no gain? A frase é sem esforço, sem lucro, você não vai ganhar nada. Mas tem gente que não se esforçou nada, o pai morreu e ele ganhou uma herança milionária, ele ficou milionário sem esforço nenhum. Então ele ganhou um monte de coisa e ele não teve esforço nenhum. Então, ditado popular não significa nada. Uma pessoa falar um ditado... Se o ditado popular for correto, ele for silogístico e fizer sentido assim, aí você pode aceitar o ditado popular. Mas um ditado popular por si só não significa nada. Oitava falácia é o apelo à coitadice, né? É a falácia do gato de botas. Você tira o chapéu, coloca aqui. Aí a pessoa tava preparada, né, pra ir e matar todo mundo e ver o gato de botas. Ai, que gato bonitinho. Você desvia a atenção da pessoa do que você tava realmente interessado em fazer pra outra coisa, a pessoa se distrai. Nossa, que gato lindo, olha que olhão grande ele tem. Aí você, pronto, já esqueceu de todos os problemas que você tava debatendo, né? E isso acontece demais. O cristão tá lá argumentando a favor da pena de morte. Aí o cara pega e fala: nossa, você apoia a pena de morte? Cara, o meu pai morreu executado. Isso foi tão triste. Nossa! Aí o que o cristão faz? Caramba, o pai dele foi executado. Que coisa ruim. Esses ladrões executaram o pai dele. Realmente isso é muito ruim. Aí você fica com dó da pessoa. Aí depois a pessoa começa a falar: você tá vendo como isso é ruim? Você tá vendo? Aí você fala: não, é ruim mesmo, é ruim mesmo. Mas, meu, ele desviou a atenção do debate. Vi uma menina argumentando sobre a liberação das drogas e ela começou a chorar, falando que o namorado dela tava usando droga. Aí todo mundo assim e tal. Eu pensei: meu, que bobagem. Ela não falou nada sobre se é correto, se é errado. E não, só falou que ela tava triste no meio de um debate sobre legalização das drogas. E a falácia do gato de botas não tem nada de racional, porque ele vai tirar a sua racionalidade, colocar a sua emoção pra você sentir dó da pessoa, aí você vai esquecer a argumentação, vai ficar só com o emocional ali na cabeça, né? Coitada da pessoa, vou ajudar ela, não sei o quê. Aí você vai lá e de idiota e concorda com ela, né? Sendo que isso não tem nada a ver com o debate. Meu, isso é muito usado contra os próprios cristãos. Acontece em outras áreas também, mas normalmente as pessoas vão debater sobre alguma coisa com um cristão. Uma vez eu fui debater sobre pena de morte, falar com uma pessoa sobre isso, e ela pegou e falou: como que você pode ser cristão e defender a pena de morte, seu hipócrita? Você é um cristão, Jesus falou para amar o próximo. Uma pessoa comum, né? Faria o quê? Não, eu amo o próximo. Não, claro que eu amo, eu sou cristão. Não, você odeia, não é isso que eu estou pensando, cara. Olha, e começaria a querer se defender, começaria a ficar: não, olha só, não é assim, né? A pessoa, parece que o outro é muito mais moral do que eu tô sendo ruim e o outro é mais moral, olha só como ele... Não, eu não posso ficar do jeito que eu tô aqui, eu preciso mudar minha opinião, né? É meio besta isso, mas as pessoas fazem isso e tá errado. É interessante notar que nem sempre os não cristãos definem os termos da mesma forma que nós. Por exemplo, nesse debate que eu estava fazendo com o menino lá, ele acreditava que amor é você amar qualquer pessoa. Você ama o estuprador, você ama o assassino, você ama o ladrão, você tem que amar todos indiscriminadamente, sendo que o amor que a Bíblia diz que Jesus ama o seu povo é um amor que ele ama tanto o seu povo que ele corrige, que
ele açoita, que ele bate exatamente para que o povo dele saia dos seus pecados e se volte para Deus. Amor, na definição do mundo, não é o mesmo que na nossa definição. Então, não se engane quando as pessoas começar a querer apelar para o emocional, a querer apelar para outras coisas, porque o que importa são os argumentos no debate. As nossas emoções têm que ser encaminhadas para o caminho que a Bíblia nos diz. E a gente só vai conhecer o caminho que a Bíblia nos diz se nós usarmos o nosso raciocínio, certo? As nossas emoções não são confiáveis. A gente tem que guiar o nosso coração no caminho da verdade e não deixar que ele nos guie de qualquer forma. Então avalie os argumentos e não se deixe levar pelas emoções aí de um possível gato de botas. Certo? Você já tem algumas falácias, eu vou ter um outro vídeo só falando sobre falácias e eu já vou gravar agora, então eu vou estar com a mesma camisa e eu te vejo no próximo vídeo então. Se você gostou desse vídeo, tem uma porrada de monte de outro vídeo aqui pra você ver. Eu vou colocar uns vídeos aí, um de um lado, outro de outro, ou talvez o próximo vídeo aqui e o anterior aqui, ou o contrário, eu sei lá, e tem coisa aqui em cima também. E você se inscreva no canal, dá o like aí se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos, que é muito importante, é um negócio que você pode compartilhar aí, é super interessante para vocês verem. E falou, eu me fui, tá bom?